Ela tentou ler, o que ele escreveu, mas todo o tempo ela estava pensando: por quê? Por que caiu este avião? Por que eu perdi meu marido? Os propósitos de Deus são profundos. Lutamos muito para entender o que o Senhor faz em nossas vidas particulares. Mas graças a Deus, quem tem o Senhor Jesus Cristo no coração já tem uma vantagem enorme. Porque ele tem a revelação do Senhor nas mãos, a palavra de Deus, e ele tem o Espírito Santo comunicando com ele. O mundo não tem isso. E hoje vamos ver este interface entre a pessoa que segue ao Senhor e o mundo. As informações que vêm do Senhor e o mundo que não entende. Na pessoa de José e Faraó. Então eu quero destacar hoje, pensando nos propósitos de Deus, 3 verdades que vamos ver neste capítulo, que mostram a dificuldade do ser humano sem Cristo entender os propósitos de Deus, mas a facilidade em seguir ao Senhor com a revelação que Ele nos deu, tendo Cristo no coração. Tudo isso não encaixa nessas palavras aqui, mas vamos ver 3 verdades sobre os propósitos de Deus no mundo sem Deus. Eu vou pedir que paremos aqui e oremos um pouquinho. Obrigado, Pai, por esta passagem. O Senhor inspirou esses 57 versículos quando Moisés colocou tudo por escrito. Obrigado por inspirar este texto, por preservar este texto, por colocar em nossas mãos esse texto e por colocar o Espírito em nossos corações para entendê-lo. Peço, Pai, que o Senhor esteja conosco neste processo de ouvir a Tua palavra. Ajude-me, Pai, a comunicar, a fazer esta leitura sem problema. Eu peço em nome de Jesus. Amém. 3 verdades. A primeira verdade sobre os propósitos de Deus nesta interface entre o seguidor de Deus e o mundo é que o homem sem Deus não entende os propósitos de Deus. Vamos ver isso expressamente nesses versículos. Agora vamos lembrar que José, filho de Jacó, 11º filho de Jacó, ficou muito tempo na prisão. Pastor Norival explicou isso domingo passado. Ficou, quem sabe, até 13 anos, 12, 11, não sabemos quanto tempo ele ficou na casa de Potifar. Acho que com essa esposa tão seduzante, não demorou muito tempo para ele ser botado na prisão, Então temos José na prisão, o copeiro, o chefe, que foi libertado por Faraó, já tinha saído há 2 anos. E José, ele apelou, ele suplicou este homem: lembre de mim quando sair, porque você tem muito poder. Felizmente ele não lembrou. Então, literalmente o texto diz o seguinte, versículo 1: passados 2 anos completos, passados 2 anos de dias, é o hebraico aqui. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Capítulo 41, 1. Versículo 2: do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após eles subiam do rio outros 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó, tornando a dormir. Sonhou outra vez, de uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto
um sonho. A revelação de Deus é importante. E Faraó estava percebendo isso. Esta revelação não era das Escrituras, era realmente de um sonho, 2 sonhos. Mesmo assim, ele sabia que alguma coisa estava acontecendo. Ele sabia que a abundância do Egito estava numa situação precária. Alguma coisa iria acontecer. Agora, pensando nesses sonhos, é super típico. Todos os elementos desses sonhos. Você já teve sonhos, né? Tipicamente envolvem as coisas normais da sua vida. Às vezes, né? Você tem aquele sonho muito esquisito depois de comer pizza, não sei, né? E vários elementos difíceis de entender. Mas neste caso, estamos tratando do quê? Do Nilo, Rio Nilo, das vacas, coisa muito comum, juncos à borda do rio, espigas, fome, vento oriental, tudo isso faz parte da vida normal no Egito. E Faraó estava perto do rio. Bom, o faraó do Egito, ele adorava o rio Nilo. O rio era considerado o sangue dos deuses. E era responsável pela abundância do país. Era difícil ter fome lá, por causa do rio, né? E se você viajar para o Egito, acho que o Elton está aqui, né? Ele viajou conosco em 2009 e percebemos que o Egito é uma nação muito fina, né? Tem o rio no meio e, quem sabe, 2 quilômetros de fertilidade e mais nada, só areia, né? Então, por causa disso, ele estava perto do rio. E por causa das ceifas constantes do Egito, o país era chamado o celeiro do mundo, né? Produzia sempre boas ceifas. Então, sem dúvida, o conceito de vacas magras e espigas murchadas seria difícil para Faraó entender, porque o Nilo sempre era fonte de bastante água para ter boas ceifas, e tendo boas ceifas você tem, né, muita grama, você tem vacas gordas. Então, com tudo isso, ele ficou muito agitado. Esses sonhos mostraram uma vida que ele não conhecia. Então, o que ele faz? O entendimento do homem sem Deus é bem limitado. Então, ele vai procurar ajuda. Olha, versículo 8. De manhã, né, depois de acordar, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhe os interpretasse. Mesmo tendo muitos sábios, né, muitas pessoas no gabinete dele, ele não conseguiu uma interpretação. Realmente, estes egípcios antigos eram bem conhecidos por sua interpretação de leis. Mas a questão de sonhos não achamos na literatura, que eles tinham pessoas capazes de interpretar sonhos. Não temos isso. Parece que houve uma escassez de pessoas assim no Antigo Oriente Médio, porque Nabucodonosor também tinha problemas em achar alguém que entendeu sonhos, e ele dependeu, como Faraó, num israelita, para dar o significado dos sonhos. Então, Faraó está no fim, ele não tem outra opção, ele está querendo saber, mas não tem acesso à verdade. Deixe-me só perguntar, quem verdadeiramente entende a palavra do Senhor? Pensando nos dias de hoje, quem pode saber o que Deus quer fazer? Somente os que conhecem a Deus, somente os que querem fazer a vontade de Deus, têm a garantia de entender a vontade dele. Você lembra? Romanos 12, 1 e 2. E essas passagens mostram que quem oferece sua vida no altar, apresentando sua vida para o Senhor, para usar,
aquele que não se conforma com o mundo, mas seja aquele que é transformado, né, pelo Espírito, ele terá a confirmação daquilo que é boa, perfeita vontade do Senhor. Ele vai saber a vontade dele porque ele está dado a ele, ok? O mundo não faz isso. O mundo não passa por esta fase, este entendimento. Então, quem realmente entende o Senhor é o crente. Aquele que, em primeiro lugar, aceitou a mensagem dele. Aquele que colocou sua vida nas mãos do Senhor, aceitando a morte do Filho Jesus Cristo por ele, para perdoar os pecados. Só ele. Quem está rejeitando, acreditando em Maria, acreditando em hindu, né, em todos os outros caminhos para Deus, ele não vai entender, porque ele não está submisso ao Pai, ao Deus do universo. Então, não os ministros de governos do mundo, não os reis importantes, não os políticos poderosos, não os especialistas de inteligência, espionagem, nem os espíritas, os médiuns. Somente o povo de Deus tem acesso à sabedoria que ele oferece. E temos esta garantia do livro de Tiago. Ele diz o seguinte: se, porém, algum de vós, irmãos em Cristo, necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Quem precisa de orientação deve buscá-la do Senhor. Não adianta ir para conselheiros deste mundo, psicólogos. Não adianta tentar consultar pessoas conhecidas como sábias. É de consultar a palavra, depender do Senhor para entender a palavra, consultar com seus irmãos em Cristo, com seu pastor. Esta é a fonte da sabedoria. E o mundo não tem isso. Não adianta ir para Google para saber a vontade do Senhor. Por isso, o treinamento de conselheiros bíblicos é tão importante hoje. Dentro dos últimos 50 anos, temos esta ênfase muito boa de treinar pessoas para entender a palavra de Deus e aconselhar irmãos em Cristo e aqueles fora da igreja. E com o resultado, muitos têm aceito o Senhor. Graças a Deus. Uma segunda verdade sobre os propósitos de Deus é que o povo de Deus sabe explicar os propósitos de Deus. Agora, neste caso, claro que José tinha certa ajuda divina. Versículo 9 diz: então, disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Uma passagem, um versículo que eu cito muitas vezes na minha vida. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos a cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe o nosso sonho e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José.
A consulta acontece aqui, com o servo de Deus. Os eventos no palácio lembrou o copeiro dos seus pecados, né? Ofensas, ele fala, né, de ofensas, mas sabe o que ele fez? Ele foi tomado por suspeito, provavelmente porque Faraó endoideceu. E houve suspeitos, ao meu ver, de envenenar Faraó. Por isso, o copeiro-chefe, aquele que administrava todas as bebidas, e o padeiro-chefe, aquele que administrava todo o pão, eles foram encarcerados, esperando o julgamento de Faraó. Aparentemente, os sábios determinaram que era realmente a comida sólida que causou os problemas para Faraó. Então, o copeiro-chefe foi enforcado e o copeiro-chefe foi libertado. Mas ele lembrou das suas ofensas, plural. Por quê? Ele ofendeu Faraó de alguma maneira, mas ele ofendeu José também. Ele esqueceu dele. O último versículo do capítulo 40 diz: o copeiro-chefe, todavia, ao ser libertado, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. É uma maneira de colocar na língua bíblica muita ênfase. Não lembrou, se esqueceu. Os dois lados da mesma coisa, negativo, positivo, e simplesmente pisou na bola. O copeiro esqueceu de José, mas Deus não esqueceu dele. Parece que o Senhor fez que o copeiro lembrasse de José por causa desses eventos. E a questão de sonho. Logo, o copeiro contou para Faraó a história de José. Os dois oficiais tinham sonhos preocupantes, né? Cada um teve seu próprio sonho. Ele interpretou os dois sonhos, que tinham certos elementos paralelos, se você lembra dos sonhos, mas com interpretações opostas. Libertação, enforcamento. As interpretações de José foram cumpridas exatamente como ele disse nos dois casos. Então devemos lembrar que o copeiro no mundo antigo era uma pessoa de poder, de influência. Neemias caiu nesta categoria. A pessoa com grande influência por causa da sua proximidade do rei do país. E José tinha implorado ele justamente por isso, para lembrar dele ao ser libertado. Então, o primeiro ato de José, quando ele encontrou o Faraó, era de atribuir o dom de interpretar sonhos ao Senhor. Isto nos lembra da ocasião na vida de José, quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. E ele usou o Senhor como o motivo por resistir. Ele disse: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então sabemos que Deus era um elemento integral na vida dele. Como servos de Deus, não devemos esquecer que Deus é nosso mestre, que estamos servindo a Ele, que nossa capacidade para servi-lo vem dele mesmo também. Como o copeiro devia lembrar de José para exaltá-lo diante de Faraó, para representá-lo bem, nós devemos lembrar de dar crédito ao Senhor quando fazemos alguma coisa que traz atenção. Eu penso, em César Sampaio, um grande herói meu, parente do pastor Silvio Luiz, em São Mateus, que falou com nossos jovens uma vez, anos atrás, mas que atribuiu a capacidade dele ao Senhor. Um dos primeiros que eu lembro fazendo isso na televisão. Hoje temos outros fazendo isso, graças a Deus. Alguns que não podemos confiar, 100% Jesus, que fazem coisas irrepreensíveis na vida, mas há outros genuínos, que mostram que é o Senhor que capacita e eles dão crédito a Ele. Devemos também, como José,
É Deus que faz isso, não eu. É Deus. Então, a consulta do servo de Deus acontece e agora o conselho do servo de Deus para Faraó. Agora, ore por mim. 11 versículos. Versículo 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só, quer dizer, são os mesmos 7 anos. Não temos 14, temos 7. Ok? Versículo 27. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Eu sempre lembro desse versículo na minha interpretação da Bíblia, e logo vou explicar porquê. Agora, pois, escolhe a Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Muitas informações aqui. José faz questão de enfatizar que Deus é aquele que está revelando tudo isso. Olha, 3 vezes ele faz isso. No versículo 25, ele começa a sua explicação. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Bem no meio, no versículo 28, esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. E no final, ele termina sua explicação no versículo 32, o sonho de Faraó foi dúplice porque a coisa é estabelecida por Deus. E Deus se apressa em fazê-la. Porque Deus é soberano, Ele pode prever o que vai acontecer. Não é simplesmente que Ele está vendo para o futuro para ver o que vai. Ele está determinando o que vai acontecer. Ele está orquestrando tudo. É a vontade dele que é soberana. Ele é rei do universo mesmo. Então, esse princípio governa todas as profecias dos profetas. Temos profecias. Isaías, por exemplo, profetizou o nome de um oficial persa que acabaria com os babilônios. Por que isso é importante? Porque nos dias de Isaías, os babilônios nem reinaram. Eram os assírios. Os assírios seriam conquistados pelos babilônios e mais tempo para frente os babilônios seriam conquistados pelos persas. Então, Isaías, 150 anos antes do fato, está colocando o nome daquele administrador persa, Ciro. Coloca 2 vezes nas suas profecias, capítulo 44 e 45. E sabe o que acontece hoje? Muitos eruditos rejeitam a autoria dessas partes de Isaías, pelo próprio Isaías. Por quê? Porque não dá para prever coisas assim. Dá para nosso Deus soberano? Ele pode prever perfeitamente o que vai acontecer, porque Ele está organizando tudo. Ele está
possibilitando todos esses eventos? Podemos ler Apocalipse, irmãos, com uma visão do futuro. Não é legítimo olhar para Apocalipse e dizer, tudo isso aconteceu em 70 anos depois de Cristo. Não. Nada assim aconteceu. Tudo vai acontecer. Podemos confiar nele. Ele ordena os eventos. Ele é soberano. Então, com esse Deus soberano, José já sabia que este Deus que ordenou tudo isso vai fazer isso. E devemos ouvir o conteúdo desses sonhos, devemos confiar neste Deus que está fazendo isto. Então, ele interpretou as 7 vacas gordas, as 7 espigas cheias, são 7 anos bons e abundantes. As 7 vacas magras, 7 espigas secas, são 7 anos de fome. 7 e 7, né? Abundância e depois fome. Agora, eu vejo também paralelismo em todos esses sonhos. Quando os sonhos apareceram aos 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, houve vários elementos paralelos. 3, né? 3 ramos de videira para o copeiro-chefe. 3 cestas de pão para o padeiro-chefe. E José interpretou 3 dias. Daqui a 3 dias, copeiro-chefe, você vai ser recolocado na sua posição. Daqui a 3 dias, padeiro-chefe, você vai ser enforcado. E aqui temos 7. Realmente 7, né? Para mostrar 7 anos de abundância e depois 7 anos de fome. Como adolescente, José também tinha tido sonhos. 2 sonhos. Acho que esses sonhos complicaram a vida dele. Porque ele relatou os sonhos para seus irmãos, mostrando na forma de feixes, né? Suas feixes se prostraram diante de mim, da minha feixe. Mais tarde, vocês são como as estrelas. E meu pai é como o sol, minha mãe como a lua. E todas as estrelas estão se prostrando diante da minha estrela. Os sonhos eram verdadeiros. Aconteceram. Logo vamos ver os irmãos, o pai, se ajoelhando diante dele. Então ele já tinha experiência com este Deus que revela. Agora, o fato que Deus usa repetições, né? O que José disse no versículo 32, deixa eu só ver. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Irmãos, lendo a palavra de Deus, devemos aplicar esse conceito. Se Deus está repetindo alguma coisa, devemos prestar atenção. Tem ênfase. Salmo 121 tem o verbo guardar 6 vezes. 8 versículos só. Mas em 6 pontos, naqueles 8 versículos, o Senhor é aquele que guarda, aquele que vai nos guardar, aquele que vai nos guardar do sol, vai nos guardar de problemas diários, vai guardar nossa saída, nossa entrada. 6 vezes, irmãos, devemos prestar atenção. Está querendo enfatizar a capacidade de cuidar e proteger nossas vidas. Então, um conceito muito óbvio que José mencionou. Aconteceu 2 vezes, por quê? Para confirmar a certeza e para mostrar que ele vai atuar rapidinho, né? Vai se apressar em realizá-lo. Ele explicou a importância de planejar antes do início dos 7 anos de abundância. Olha, o Senhor mostrou grande graça aqui. Ele poderia ter alertado o Egito depois de 7 anos de abundância. Agora vocês vão ter 7 anos sem qualquer, né,
armazenamento. Lutei com essa palavra ontem à noite, né? Eu lembro, com os jovens, né? 7 anos de guardar muitos grãos, né? Graças a Deus que Deus já alertou o povo antes dos 7 anos de abundância, para que eles pudessem ser preparados para o futuro, os 7 anos de fome. Assim, José impressionou essas autoridades, também Faraó, com a necessidade de administrar bem as ceifas dos 7 anos de abundância, para que a nação tivesse reservas para os 7 anos de fome. É óbvio que Deus mostrou graça em informar pelos sonhos dos anos de abundância também. Nós, como povo de Deus, devemos entender a sabedoria nas palavras de José. Será que o Senhor está abençoando você? Será que você se encontra numa fase boa? Nem todos, né? Mas possivelmente você está por algumas coincidências aparentes, né? Que você está passando por uma fase boa. Você está usando esta fase para se preparar para fases que não são tão boas? Ou você está gastando mais porque tem mais? Irmãos, devemos mostrar o espírito do mordomo, né? Bom mordomo, nos tempos de abundância. Também acho que devemos ouvir essas palavras de Paulo em 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Ele estava colecionando dinheiro para levar para Jerusalém, para ajudar, porque a igreja estava passando por uma fome em Jerusalém. Então ele pediu que todo mundo ajudasse nesse esforço. Mas ele disse que nossas ofertas devem ser proporcionais, devem mostrar nosso nível de prosperidade. Quem prospera bem deve dar bem, deve ser generoso. Acho que devemos ouvir, então, o teor desses 7 anos de abundância em nossas vidas, porque o Senhor vai nos responsabilizar por sermos bons mordomos. A terceira verdade sobre os propósitos de Deus: mesmo na abundância, o povo de Deus mostra fidelidade aos propósitos de Deus. Em primeiro lugar, o galardão do servo de Deus é evidente aqui. Olha, versículos 37 a 44. O que acontece com este coitadinho de José, que já gastou 13 anos no Egito, ou como escravo, ou pior ainda, como prisioneiro. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. A resposta, na parte dos oficiais, era crença, aceitação.
Eles acreditaram em tudo que José disse e tudo que ele era. Acreditaram na interpretação dele, no plano dele, que ele expressou, no caráter dele e na autoridade dele. Faraó admitiu que o Espírito de Deus estava nele. Isso pode indicar que ele diz que o Espírito Divino, porque é difícil às vezes interpretar esses textos da boca de um incrédulo pagão. Mas ele admitiu que José tinha a participação dos deuses na vida dele. Agora o leitor percebe como Deus galardoa o servo fiel. José, olha a vida dele, ele é fiel na casa do pai. O pai poderia mandá-lo 100 quilômetros para verificar o bem-estar dos filhos dele. Ficou fiel na casa de Jacó, ficou fiel na casa de Potifar, nem aproveitando as opções que ele tinha para preservar a integridade dele e do seu mestre Potifar. Ele era fiel também na prisão, serviu como administrador. Olha, em todo lugar que ele acabou, ele serviu como líder, administrador, pessoa justa. E agora ele terá responsabilidade na casa de Faraó. Temos uma parábola: quem é fiel em pouco será fiel em muito. Temos esta mesmo ditado no mundo de construção. Quem tem suas próprias ferramentas é tipicamente respeitado. Quem não tem que emprestar, Eu tenho de usar esse compressor, para fazer meu serviço. Ele devolve. Se ele não devolve bem, em condições boas, você percebe que ele nunca vai ter seu próprio compressor. Ele tem que ser fiel mesmo no uso das ferramentas dos outros. E acho que devemos aplicar isso para nossas vidas. Em todas as áreas, devemos ser fiéis. Não é nosso chefe só que sabe o que estamos fazendo. É ele que sabe tudo. Ele está prestando atenção ao nosso espírito de fidelidade. Quero citar as palavras de Elisabeth Elliot. Elisabeth Elliot era viúva de um dos 5 missionários mortos por uma tribo primitiva na floresta do Equador em 1954. Ela escreveu um livro excelente, Pelos Portais de Esplendor. Você deve ler esse livro. Mostra o compromisso desses 5 homens de alcançar estas tribos e tudo o que aconteceu e como no final eles morreram, mas as esposas ficaram fiéis. Elas ficaram na região ministrando para este povo que matou seus maridos. E muitos aceitaram Cristo por causa da fidelidade dessas 5 viúvas. Mas ela coloca o seguinte sobre serviço. Você tem serviço? Você é fiel no serviço? Você quer outro serviço? Você não quer chegar no seu serviço? Olha, esta perspectiva que devemos ter. Ela diz: esse serviço foi me dado como minha responsabilidade. Portanto, ele é uma dádiva de Deus. E isto quer dizer que esse serviço é um privilégio, uma oferta que faço a Deus. Portanto, esse serviço deve ser realizado com alegria, pois esse serviço é realizado para Deus. Aqui, não em outro lugar, eu posso aprender o caminho do Senhor. Neste serviço aqui, não em nenhum outro, Deus busca fidelidade. Eu tenho essas palavras na minha parede, porque eu quero lembrar que o serviço que eu tenho vem dele, é um privilégio que eu tenho, eu devo aproveitar para mostrar fidelidade e alegria. Agora,
Vamos notar a fidelidade do servo de Deus, agora neste terceiro ponto sobre os propósitos. Quando as ceifas boas começaram, José seguiu seu próprio conselho, ele não relaxou, ele não disse, acabou os 7 anos de boas ceifas, agora posso relaxar. Ele não se recuou, não se isolou de todos, ele ficou fiel ao seu programa. Realmente, nos 7 anos bons, ele viajou muito ao redor do país. Ele organizou armazenamento das ceifas em lugares estratégicos, né? Colocando celeiros nas cidades grandes, para que as pessoas não tivessem que viajar muito para conseguir seus grãos. E para que os fazendeiros tivessem um lugar central para entregar o produto que pertencia ao governo. 20% eles ofereceram para o governo. Realmente é como nós oferecemos nosso imposto de renda, né, para o governo. Eles pegam. Então, a abundância da terra do Egito foi tanto que José parou de medir as ceifas. Era tão abundante que ele nem pesou nada, né? Simplesmente guardou. E a família de José se multiplicou. Ele teve 2 filhos, né? Deixe-me ler, versículo 47 ao fim. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filho de Potifera, sacerdote de On, a esposa dele. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. Havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Esse último versículo é super importante, porque a própria linhagem do Salvador vai ser preservada por José, na forma de Jacó e seus filhos. A família de José multiplicou, ele teve esses 2 filhos. O nome Manassés significa esquecer, né? Ele quis esquecer das suas aflições. Ele acho que quis esquecer do momento que ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. O nome Efraim significou duplamente frutífero. E isto mostrou a mudança na vida de José no Egito, de sofrimento para abundância. No final dos 7 anos, a fome começou, mas houve comida em todo o Egito devido a esse sistema de armazenamento de José. As únicas pessoas que tiveram que viajar para conseguir grãos eram os estrangeiros. E vamos ver isso logo. Vendo as necessidades do povo, Faraó não abandonou sua confiança em José. Ele disse, você tem problemas? Vá para José, ele vai resolver tudo. Sabe, irmãos, quando você tem Cristo no coração, pessoas vão olhar para você como uma fonte.
como um recurso. Devemos aproveitar este privilégio. Eu já experimentei situações difíceis com polícia, com crime, com um grupo congregado ao redor de um lugar de crime, e todo mundo olhando para o pastor para saber o que fazer. Interessante, mas acontece. Devemos aproveitar este privilégio. Pessoas vão olhar para você, se você tem Cristo, para saber o que fazer. E quando eles olharem para você, você deve colocar o Evangelho. É o primeiro passo. José sabia que aquilo que foi revelado deu um resultado muito bom, porque muitas pessoas foram salvas da fome. Ele colocou isso no final do livro, quando seus irmãos perceberam, que agora Jacó morreu e não temos mais ninguém para ser nosso árbitro com José, e fazemos mal a ele. E ele tem muito poder. O que ele vai fazer agora? Ele falou o seguinte: vós, irmãos, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Através da fome intensa, o Senhor logo traria os irmãos de José para o primeiro-ministro do Egito, diante do qual eles se ajoelhariam. José teria parte na salvação da família escolhida de Deus, da morte de fome. Então, perguntas para terminar. Será que vivemos uma vida de uma maneira que os nossos conhecidos percebem que temos as respostas às questões da vida? Será que eles percebem que sabemos a resolução dos desafios desta vida? Que entendemos a vontade do Senhor para o ser humano? Que temos esperança no mundo sem esperança? Eles sabem disso. Nossas vidas devem apontar o pecador para Deus e a salvação em Cristo Jesus. Os nossos parentes, amigos, colegas, que percebem a enorme dívida que eles têm diante de Deus por causa da sua culpa de pecado, devem perceber que nós conhecemos o caminho de vida. Temos de compartilhar este caminho com eles. Como José, nós que conhecemos a Cristo, já experimentamos bom sucesso nesta vida. Por quê? Porque encontramos o Salvador. Temos vida eterna. Temos uma eternidade com o Senhor. Como estamos manejando esse sucesso? Estamos sendo fiéis como José? Estamos aproveitando a posição que temos na vida de várias pessoas para promover Jesus Cristo acima de tudo? Ou vamos nos recuarmos em nosso mundo isolado? Vamos celebrar nossa boa sorte, nossa abundância, como aquele rico insensato que construiu muitos celeiros para gozar tudo que ele tinha sozinho. A fidelidade de José ao seu Deus, mesmo na escravidão, na prisão e agora no sucesso, possibilitou um ato divino de grande salvação que alcançou várias nações, incluindo a família do Salvador. Nossa participação da salvação de outras pessoas por Deus depende também da nossa fidelidade. Devemos ser mordomos fiéis com o Evangelho, com essas palavras de revelação que transformam vidas. É nosso privilégio. Não devemos esquecer de representar este Deus que fez tudo diante daqueles que não entendem o que está acontecendo.
Possivelmente você está acreditando em várias outras coisas além de Jesus. Mas eu tenho de colocar isso de uma maneira não muito delicada. Quem não aceita o Filho, único Filho de Deus, que fez o único sacrifício possível para nos perdoar, está ofendendo o Senhor. Você rejeitou Ele? Você tem ofensas. Aceitar Jesus Cristo, não Maria, não nenhum outro famoso, nenhum profeta, nada assim. Aceitar Jesus é a única maneira de tirar esta ofensa. A única maneira de garantir abundância e de representar este Salvador para aqueles que estão passando fome.